Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou fazendo esse vídeo para falar um pouquinho da atividade dessa semana, que estará disponível na plataforma. Nessa semana, nós falaremos sobre a matéria, tá? Sobre o estudo da matéria. Então, eu preparei aqui uma pequena apostilinha falando sobre o conteúdo. Então, vamos lá. Primeiro eu começo falando que a matéria e o que não é matéria. Aqui tem alguns exemplos do que não é matéria e aqui no texto também eu tenho alguns exemplos do que é matéria, tá? Então aqui tem a definição e tem exemplos também. Aqui eu tenho a diferença entre corpo e objeto, a definição de cada um também. Aqui tem um mapa mental com meio que um resumo, né, de todo o conteúdo que envolve a matéria. Aqui a gente fala sobre a composição da matéria. Agora nós vamos iniciar um pouquinho sobre a menor parte da matéria, né? Que são os átomos. Então, nós vamos começar a estudar os átomos, como que eles são formados, como que eles interagem entre si, as características. Então, aqui está mostrando um pouquinho das partes dos átomos, né? Aqui nós temos os estados físicos da matéria, que é o estado sólido. Aqui nessa figura nós temos um cubo de gelo representando o estado sólido e temos aqui uma ampliação de uma representação como se fosse a organização dos átomos nesse cubo de gelo. Os átomos, lembrando que é a menor parte da matéria, tá? Então, no cubo de gelo nós vemos que os átomos estão organizados um bem próximo ao outro. Temos o estado físico líquido da matéria e, ampliando, nós podemos perceber que no estado físico líquido, os átomos estão mais afastadinhos aqui um do outro, né? E no estado físico gasoso, que a gente tem a representação aqui das nuvens, os átomos estão bem afastados entre si. Então, pessoal, eu deixo aqui uma dica de vídeo do YouTube que fala sobre o conteúdo. É só clicar no link e acessar esse vídeo, que vai falar um pouquinho sobre o conteúdo, tá? São apenas 3 páginas que vocês vão ler com calma, certo? E agora eu vou falar um pouquinho sobre a atividade. A atividade dessa semana, ela é bem pequena, ela tem somente 4 questões. Então, na primeira questão, você vai definir o que é matéria. Na segunda, você vai utilizar todas essas palavras aqui e classificar se é matéria ou não é matéria. Então, você vai aqui escrever nessas linhas, né, o que é matéria e o que não é. Na terceira questão, você vai classificar dessa listagem aqui o que é um corpo e o que é objeto. E na quarta questão, vocês vão identificar os estados físicos da água que nós encontramos aqui nessa charge, tá? Escrevendo aqui, pode colocar assim, no primeiro quadrinho nós temos o estado físico da água tal, no segundo tal, no terceiro tal, certo? Então, pessoal, essa é a atividade dessa semana. Espero que vocês se dediquem. Aguardo o retorno de vocês, tá? Com dúvidas. E bons estudos a todos. Até mais.